ele traz pra gente o corpo de uma forma diferente, né. O que Cristo fala? Que nós somos o quê? O nosso corpo é o quê? Um templo. É um templo do Espírito, né. Então, se a Bíblia diz que nosso corpo é um templo do Espírito, isso vai significar que a gente precisa cuidar desse templo. E aí, só dando um spoiler aqui, eu vi essa frase uma vez e é importante a gente pensar sobre isso. O nosso corpo é um templo e não o trono. Amém? Então, é um templo, um lugar onde o Espírito habita, mas não um trono, não algo que a gente deve adorar. Amém? A nossa reflexão hoje vai muito por esse caminho. Então, é, primeiro, eu queria que vocês compartilhassem aqui com a gente. Não tem certo e errado. Eu quero que vocês falem aí no chat. O que vem na sua cabeça quando você escuta alguém falar sobre cuidar do corpo? Quando você escuta cuidar do corpo, o que é cuidar do corpo? Quero que vocês respondam aí, comentem aí para eu entender um pouco da visão de vocês também. Escreve aí o que vem na sua cabeça quando alguém fala sobre cuidar do corpo. Ah, vem, sei lá, Carol, vem alimentação, lógico, né? Comer melhor. Vem, sei lá, vem saúde, vem me exercitar, vem descanso, vem, sei lá. Deixa eu ver o que vocês estão falando aí. Se vocês falarem, né? Não me deixem falando sozinha. A Lu falou saúde, a Ká falou saúde. Vem a primeira coisa que vem na cabeça, saúde. Legal. Mais alguém falou? Você lê pra mim, Rei? Que eu não consigo ficar indo e voltando. Veio sim. A Gabriele falou tirar um tempo para você. A Beatriz falou cuidar da saúde, alimentação, exercícios. Eu também acho que é saúde, uma boa alimentação. Legal, meninas. Então, beleza. Então, hoje vocês vão enxergar tudo isso, né? A gente vai enxergar, ter um panorama sobre isso, sobre o que é realmente cuidar do corpo. Então, primeiro ponto aqui. Cuidar do nosso corpo é ser responsável com o que Deus nos deu. Quem aqui, levanta a mão, já ouviu falar sobre mordomia cristã? Alguém já ouviu falar sobre isso? Ou é um tema totalmente, assim, novo para vocês? Levanta a mão aí. Quem já ouviu falar sobre mordomia cristã? Ai, que bom que deu pra você entrar, Mel. Ninguém nunca ouviu falar sobre mordomia cristã? Adri, a Eliana. Amém. Basicamente, gente, o que significa mordomia cristã? O que um mordomo faz? O mordomo, ele cuida das coisas, não é mordomia no sentido de, eu tô com uma mordomia, sou cristã, eu tenho mordomia, não. É no sentido de, eu sou um mordomo das coisas que Deus me deu. Então, eu faço um bom proveito, eu faço um bom cuidado, eu cuido bem das coisas que Deus coloca na nossa mão. E o livro que tá ali lá no nosso desafio, né, que tá como um dos sorteados, do Luciano Subirá, ele fala muito sobre isso, sobre essa mordomia cristã, sobre como a gente deve cuidar do templo que Deus nos deu. Então, da mesma forma que a gente administra, né? A gente tem que ter essa mordomia cristã, essa inteligência, essa administração nos dons que Deus dá pra gente, no dinheiro que Ele dá pra gente, no tempo que Ele dá pra gente, né? Nas pessoas que Ele dá pra gente, a gente também precisa ter um cuidado com o corpo, né? Com aquilo que Ele colocou nas nossas mãos, que é o nosso corpo, o templo mesmo, né? Do Espírito. E lá no livro ele fala assim, que não é espiritual desprezar o corpo. É imaturo. Então, vou repetir. Não é espiritual desprezar o corpo. É imaturo. Eu tava até... O pastor presidente lá da nossa igreja fez um post recentemente falando que por muito tempo, na igreja mesmo, na igreja evangélica, ele cresceu ouvindo que era errado se exercitar. Que era errado praticar exercícios físicos, frequentar de repente uma academia, fazer uma caminhada, coisas desse tipo, que era pecado isso, que era uma idolatria ao corpo. E aí ele foi contando toda a trajetória, ele já é um senhor, assim, já deve ter, sei lá, 70 anos. E ele postou lá um vídeo dele lá, né, se exercitando, fazendo a caminhadinha dele lá. E aí ele falou como isso foi um tempo de ignorância, como isso foi uma falta de entendimento daquilo que tá falando na palavra de Deus, como ele foi imaturo no sentido de não cuidar daquilo que Deus deu para ele, que era o corpo dele, né, a saúde dele. Então,
A gente precisa ter essa visão. Tirar esse preconceito que muitas vezes veio do cristianismo ali, das pessoas falarem que é errado você se exercitar. E aí hoje a gente vai falar aqui o que é errado. Mas no caso de cuidar daquilo que Deus te deu, não é errado. Definitivamente não é errado você se exercitar, você cuidar do seu corpo, tá? Então, pensando em tudo, né? A gente tem ali, a gente fala muito aqui sobre oração, sobre jejum, né? Mas raramente você vai ouvir alguém falar sobre, irmão, cuide do seu corpo, né? Priorize, olha, não sei se vocês já tiveram essa sensação de ver alguém que você vê que tá muito assim, a pessoa tá muito descontrolada, seja tipo, ou gordo demais, assim, acima do peso, ou magro demais. Ou você vê que a pessoa não tá saudável e você fica preocupado e fala, poxa vida, essa pessoa precisa se cuidar mais. Eu lembro uma fase que meu irmão tava assim, e eu falava, toda vez que eu via ele, eu saía com o coração apertado. Eu falava, Samuel, você precisa se cuidar. É o seu corpo, é a sua saúde, né? Então, a gente acaba negligenciando um pouco esse lado, que não deixa de ser algo que Deus nos deu. Porque se o seu corpo não estiver bem, se você não tiver saúde, você não consegue fazer a obra de Deus, certo? Lógico que Deus pode te usar até na cama de um hospital, mas com certeza você vai ser muito mais útil nas mãos de Deus, estando saudável, cuidando desse tempo que Ele te deu. Então, eu trouxe aqui 2 versículos, se vocês puderem anotar aí, Romanos 12, versículo 1, e 1 Coríntios 10, 31. Romanos 12, 1 fala assim: ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E aqui ele está falando realmente do nosso corpo físico. Em 1 Coríntios 10, 31 fala: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, tudo que você fizer é para a glória de Deus, amém? Então, quando a gente está cuidando do nosso corpo, a gente está reconhecendo, Senhor, esse é um corpo que o Senhor me deu, é o seu templo, né? E eu quero te servir bem com ele. Eu quero que ele te sirva bem. Eu quero que esse corpo aqui, essa carne que o Senhor me deu, ele te sirva, ele seja útil para o Senhor. E aí eu queria uma reflexão nesse primeiro ponto, que vocês me contassem aqui qual hábito saudável, assim, vocês sentem que Deus tem pedido para você ajustar. Às vezes, dentro disso que a gente está falando sobre cuidar bem do seu corpo, não está incluso só alimentação e exercício físico. Também existe o sono, né, dormir direito. Também existe o descanso, então eu descansar o meu corpo, eu ter um tempo de descanso. Também existem vícios que ligam coisas aqui no nosso cérebro e que afetam o nosso corpo, né, além do exercício físico. Então eu queria que vocês refletissem aí, se você puder, anotar alguma coisa. Enquanto eu falava aqui esse primeiro tópico, algum hábito ali que você sente, poxa, eu sei que Deus quer que eu ajuste isso. Eu sei que eu preciso melhorar essa questão aqui na minha vida, se você puder anotar aí. Amém? Segundo ponto. Eu dei um spoiler lá no começo, mas o segundo ponto é o perigo da gente idolatrar o nosso corpo. Alguém mandou mensagem aí, Rê? Você quer abrir para falar? Sim, a Gabriele falou ter rotina e hora de dormir e acordar. Olha só. Então, tudo isso influencia em muitas coisas, né? Então, segundo ponto, o perigo da gente idolatrar o nosso corpo. No livro do Luciano Subirá, ele fala um pouco sobre isso. E aí, gente, essa semana eu comecei a ler um livro, junto com o que a gente tá lendo também, que a gente também tem um clube do livro. Temos muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Mas eu terminei de ler lá os 2 capítulos da semana. Eu falei, poxa, eu peguei aqui o gás da leitura, eu vou ler mais alguma coisa. E aí eu achei um livro que chama Comer para a Glória de Deus. Eu acho que é isso, gente. Depois eu vou confirmar para vocês. E, ultimamente, eu venho até mesmo, acho que não sei se já compartilhei aqui, eu tenho feito terapia e tudo mais. E um dos pontos é justamente esse meu descontrole ali, né, com a alimentação. Vou falar mais pra frente sobre isso. Mas o tema me chamou a atenção, comer para a glória de Deus. A gente não leu agora, fazer tudo para a glória de Deus? Então, quando você for comer, você também tem que comer para a glória de Deus.
né? E aí, esses dois livros, esse livro a autora chama Larissa Ferraro. Eu tenho quase certeza que é isso, Comer para a Glória de Deus, Comendo para a Glória de Deus. Mas ela fala sobre isso, sobre como a gente pode comer realmente, tratar a comida de uma forma que Deus espera que a gente faça, sabe? Não como uma coisa que vai preencher um vazio. Quem já ouviu falar isso? De tipo, poxa, quando eu tô triste, eu preciso comer um docinho. Quem já ouviu quem é assim, né? Tipo, meu, eu tinha muito costume de, num dia que eu tinha algum problema com o cliente, estresse e tal. E é uma coisa, gente, que é quase que inconsciente, mas passa a ser um ídolo, passa a ser uma coisa que você tá usando a comida para preencher um espaço que é Deus que tem que preencher. E aí você chega e fala assim, poxa, eu tinha esse costume, né? O cliente falou alguma coisa, eu fiquei mal, eu tive um dia muito cansativo de reuniões, eu descia, primeira coisa que eu ia fazer, geladeira. O que tem aqui de gostoso para eu comer? Se não tivesse, eu ia pedir no iFood, alguma coisa assim, eu ia comer. E nessa, né, Deus foi falando isso comigo. Isso não tá certo. Isso não é um resultado de um relacionamento comigo, entende? Você tá o tempo todo preenchendo esses vazios quando você tem um momento ruim, quando você também tem um momento feliz, você tá preenchendo isso com a comida. E isso é muito sério. Eu sei que a comida é uma coisa que a gente leva como algo tipo, de boa, comida, a gente come, fica feliz, mas sim, a comida pode se tornar aí a sua prioridade. Eu tinha também esse costume de, tipo, passar o dia inteiro pensando no que eu ia comer. Então, eu tava comendo, eu já tava pensando na próxima coisa que eu ia comer, né? Então, isso tá tomando seu pensamento. Isso aí tá tomando a palavra... não é a palavra de Deus. Eu já ouvi alguém falar que se você pensa muito sobre aquilo, é isso que tá tomando seu coração. Na palavra de Deus fala sobre os tesouros, né? Onde está o teu tesouro, ali está o seu coração. Então, se você pensa muito naquilo, aquilo é o seu tesouro. Aquilo é a sua prioridade, digamos assim. Então, você está colocando o seu esforço naquilo. E aí, existe esse ponto porque começou a gente que consome a internet também tem a questão ali da idolatria ao corpo, né? Então, o corpo também virou um deus. Também existe essa questão do meu corpo ser mais bonito, eu ter aquela barriga, aquela perna, a gente que é mulher, né? Que eu ter aquele corpinho servindo aquela roupa. As redes sociais, elas vão pregar, né, que você precisa ter uma aparência X, né? Então, para você ser bonita, você precisa ser assim, magra, é um padrão assim que vai te deixar surtada, né? Então, esse também é um perigo, essa idolatria ao corpo, porque não, isso que as redes sociais pregam é uma mentira. Esse padrão é uma mentira, né? Você, como a gente falou no primeiro ponto, você tem sim que cuidar do seu corpo, mas você não tem que viver correndo atrás de um padrão. Você não tem que viver correndo atrás de uma coisa para as outras pessoas verem, para sentir que você chegou ali num patamar, né? Então, quando a gente coloca a beleza, a dieta, a academia, enfim, o que seja ali, é o que você tá comendo ali no centro da sua vida, a gente tá trocando Deus por algo que ele criou. Então, sim, Deus criou o exercício, né? O povo antigo, vixe, eles eram um nível hard, eles iam gastar, sei lá, 3.000 calorias por dia do tanto de coisas manuais que eles faziam. Hoje a gente tem que pagar e ir até uma academia para poder gastar essa caloria. Mas são todas coisas que Deus criou, gente. A gente fala muito sobre isso. São coisas lícitas, mas nem tudo te convém. Então, você não pode colocar o seu corpo, a sua dieta, a sua beleza, o seu exercício físico acima de Deus, né? E, gente, Deus ministrou exatamente sobre isso comigo nos últimos tempos, né? Eu comecei a postar esse desafio e chegou um ponto que eu tava começando a pensar nisso o dia inteiro. Preciso postar, preciso falar sobre isso, e eu preciso dar resultado, e nananã. E aí, claramente, Deus falou comigo assim, e o tempo comigo? Você tá buscando tudo isso, mas e o tempo comigo? E o buscar a Deus em primeiro lugar, acima de todas as coisas? E aí?
isso tá ficando em segundo, terceiro, quarto plano. Em primeiro lugar tá a sua dieta, em primeiro lugar tá o seu exercício físico, né? E aí eu recebi realmente um chacoalhão de Deus. Ele usou uma pessoa ali para intermediar essa mensagem, mas eu recebi essa palavra, eu falei, amém, Deus, eu vou colocar cada coisa no seu lugar. O Senhor é o primeiro lugar, né? As outras coisas vêm depois. No momento em que a gente coloca as coisas acima de Deus, vocês entendem que a gente está trocando o Criador das coisas pela criatura? Sabe? O Criador que fez as coisas. É tão pequeno isso, a gente parar para pensar. Um Deus que criou aquilo, eu tô colocando a criatura acima dele. Não faz sentido, não faz o menor sentido. Então a gente precisa se atentar a isso. 2 versículos que vão falar sobre isso são Romanos 1, 25, que fala: trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador. Olha só o que a gente acabou de falar. E 1 Samuel 16,7 fala: o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então, essa idolatria ela vai acontecer quando a gente viver pensando, tá? Como é que tá minha aparência? Tá legal aqui? E a gente acabar esquecendo o primeiro ponto, o primeiro encontro que a gente teve aqui, que é a nossa alma. Como que tá? Como que tá a nossa alma realmente, né? A gente acaba... mulher é muito assim, né? Se comparando com outras meninas. E isso tem gente que isso rouba até a alegria da pessoa, de ver uma pessoa que tá assim, que tá assado, e aí... isso acaba sendo uma coisa ruim para você, né? Então, um ponto aqui importante: a comida, a dieta, o espelho, a sua aparência não definem o seu valor. Amém? Quem define o seu valor é Deus. E em nome de Jesus, se você tem colocado o seu corpo, as suas preocupações com o seu corpo acima de Deus, isso precisa mudar urgentemente. Se Deus falou com você sobre isso, mude isso em nome de Jesus. Coloque cada coisa no seu lugar. Deus, ele é o primeiro. As outras coisas vêm na sequência, amém? Último ponto. E aí vem muito desse livro aí que eu li, que é Comer para a Glória de Deus. A gente precisa realmente comer e cuidar do nosso corpo para a glória de Deus, né? Lá no livro ela fala assim, que comer é um ato espiritual. E aí ela fala sobre a mesa. A gente também tá lendo ali sobre a mesa também, a Zoe contando lá sobre como a mesa era um momento ali da presença de Deus, um momento de comunhão com a família dela. Então, a mesa é um lugar abençoado, é um lugar que Deus, ele tava, até eu vi esses dias, não lembro agora onde foi, que Jesus, ele pregava para as multidões, mas ele discipulava na mesa. Se a gente fosse ver momentos em que Jesus estava ali discipulando, era ali comendo alguma coisa na mesa, né? Até mesmo antes dele ser entregue ali, ele fez uma ceia, sentou com seus discípulos para um momento de comer, né? Então, a comida é uma bênção. Ele fez tudo isso para a glória de Deus. Dá para ver que Jesus é o maior exemplo daquele que até mesmo a comida, o momento de comunhão à mesa, era para a glória de Deus. Então, a gente precisa enxergar isso. A questão é justamente o que eu falei antes, né? A gente usar essa comida para preencher vazios, para preencher coisas que faltam aqui na gente. E aí, contando um testemunho para vocês, ainda é uma coisa recente, né, que aconteceu recentemente, que eu também já falei algumas vezes aqui, que eu perdi o bebê em abril. E, gente, eu passei na psicóloga, ela falou, seu luto tá super saudável, tudo acontecendo corretamente. Só que a gente identificou uma coisa: eu nunca ganhei tantos quilos em toda a minha vida. Eu sempre tive uma média ali de pesar 70 e poucos quilos, 75 e tal. E eu fui pra 93 quilos, assim, tipo, em questão de... Tudo bem, teve a gravidez e tal, eu não tinha perdido, mas eu engordei muito. E aí, conversando com a psicóloga, e a psicóloga não trouxe essa reflexão pra mim, mas um momento, tipo, eu fui juntando todas as peças e claramente ficou claro pra mim, assim, você não teve um dano psicológico, mas você preencheu todas as suas dores com a comida. Então, eu nunca estive tão assim, né? Foi, digamos, o maior trauma que eu já vivi na minha vida, mas eu achando que eu tinha passado ilesa, porém, eu fui pra comida, né? E foi isso que eu tava contando pra vocês. Deus foi ministrando no meu coração
o lugar que a comida estava tomando ali. Era um lugar que Deus precisava ocupar. Era um vazio que eu sentia, uma dor que eu sentia, que eu pensava, a comida vai preencher isso aqui. Né? Eu vou me satisfazer com a comida. Então, isso foi sendo cada vez pior para mim. E quanto mais você tá nisso, mais indisposição você tem. E a indisposição, isso é uma estratégia do inimigo mesmo. Você estando indisposta, você não tem ânimo de desfrutar o tempo com a sua família, você não tem ânimo de se exercitar, você não tem ânimo de ter um tempo com Deus, de talvez acordar um pouco mais cedo, ler a palavra de Deus, orar. Você não tem ânimo para nada, né? Até uma amiga minha também já comentou uma vez sobre o efeito do doce também. Como o doce, ele dá um efeito quase bem parecido com uma droga. De você ficar relaxado, de você sentir, assim, tudo relaxado. Eu não vou saber explicar cientificamente, mas ele vai mexer ali com alguns hormônios, sei lá, que vão te trazer a sensação de relaxamento. E como isso é perigoso? Como é perigoso a gente realmente começar a colocar essas coisas no lugar de Deus. E eu vivi isso na pele recentemente. E Deus foi ministrando no meu coração. Não é por aqui. Eu preciso preencher esse vazio. Não é a comida, não é isso que vai preencher esses vazios. Lá em Provérbios 25, 28 fala: como cidade derrubada sem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. E, gente, o domínio próprio o fruto tá ali dentro do fruto do Espírito, né? É um fruto do Espírito que age em nós. No livro do Luciano Subirá, ele fala muito também sobre isso, né? Sobre como não faz sentido a gente... Poxa, uma pessoa... Você fala, essa pessoa é de Deus. Meu, essa pessoa é muito de Deus, mas essa pessoa é extremamente descontrolada com a comida. Não tem. E aí o domínio próprio, óbvio, ele envolve várias coisas, né? O domínio é o seu domínio mesmo. Você ter um domínio sobre a sua carne. E esse é um dos pontos, né? E ele falava, não fazia sentido eu ser um pastor totalmente descontrolado com a comida. Eu pregar o evangelho e eu não ter domínio próprio, né? Quando eu visse a comida, eu comia muito mais do que eu precisava, um exagero, uma falta de domínio. Então, também, para que a gente coma para a glória de Deus, ele espera de nós um domínio próprio, né? Então, hoje em dia eu tenho vivido isso, essa questão de não comer no automático também, sabe? Muitas vezes o domínio próprio ele também tá ligado a isso. Muitas vezes a gente entra no automático não só para comer, mas para tudo na vida. A gente tá... Quem pega ônibus, as coisas, às vezes você tá vivendo o tempo todo no automático. Tá sendo levado, você pensa assim, meu Deus, passou um dia inteiro, eu nem me liguei de tudo que eu fiz. Por quê? Você tava o tempo todo no automático. Com isso, você não teve domínio próprio. As coisas foram acontecendo. Pensa, se você às vezes está num ônibus, muitas meninas já comentaram isso aqui, já compartilharam momentos assim, e você tá sensível para o que tá acontecendo na hora, e de repente você vê uma pessoa ali, Deus fala para você, vai lá e ora por ela, vai lá e fala alguma coisa para ela, né? Você não tá no automático, você tá ali conectado com o momento presente, você tá sabendo o que tá acontecendo, né? Da mesma forma, você tá ali comendo e tal, e você tá pensando, glória a Deus por isso, glória a Deus porque ele me deu isso, né? A gente tem, engraçado, a gente tem o costume de orar, né, sempre antes de comer, e é um costume que a gente implantou recentemente, para ser bem sincera com vocês, agora que a gente tem a Alice e tal, então a gente começou a implantar mais isso, não tinha isso na minha casa. E aí a Alice, ela sempre fala assim, que eu ensinei ela que o Papai do Céu escutava ela. O Papai do Céu ouve. Aí ela ora, né? Ela falou, o Papai do Céu tá ouvindo. Aí ora, obrigada pelo papá. E aí ela termina, sempre antes da gente orar, ela sempre come assim, aquela coisa, tipo, irritada. Ela termina, ela come com uma alegria, que a gente fala, obrigada pelo papá. E sabe, tá comendo com alegria, porque, poxa, eu enxergo isso nela ali, né? Tipo, ela tá feliz, tá agradecendo como um presente mesmo que Deus tenha dado. Mas a gente precisa ter isso, sabe? A gente precisa ter essa... Obrigada, Deus. Obrigada por esse alimento. E eu vou comer isso pra glória do Senhor. Eu vou comer isso exaltando o Senhor mesmo, né? Não só agradecendo, mas na minha atitude de, ao comer, ao ter domínio próprio, né? Ao fazer bom uso daquilo que o Senhor tá me dando, eu tô engrandecendo o nome do Senhor. Então, esse autocontrole, ele é de Deus. O domínio próprio, ele é de Deus. Então, comer demais, deixar de comer por vaidade, comer mal, comer coisas que não te fazem bem, tudo isso é um desequilíbrio.
Tudo isso mostra uma falta de domínio próprio. E o Espírito Santo, ele quer também estar nisso, né? Nessa nossa forma aí de comer. Amém? Então, meninas, pra gente encerrar aqui, eu queria que vocês entendessem isso, né? Que o nosso corpo, ele é um presente, é um tema muito específico que a gente está trazendo hoje aqui, mas que é uma coisa que, como eu falei, Deus, ele quer trazer luz nisso, porque pra gente ter acesso ao perdão, a gente precisa entender qual é o nosso pecado. Então, e teve uma vez também, eu não sei se eu já comentei aqui, acho que eu comentei isso aqui, que Deus me fez pedir perdão pela glutonaria. No meio da minha oração, eu tava falando, Deus, me dá clareza agora dos motivos pelos quais eu preciso te pedir perdão, as coisas pelas quais eu tô errando. E veio na hora na minha cabeça, glutonaria. E eu pedi perdão por isso. Então, se você também tem esse descontrole, tá vivendo esse descontrole, peça perdão. Porque a única forma de você não ser perdoado é você não pedir perdão. Você precisa reconhecer esse seu erro, né? Então, em nome de Jesus, enxergue isso, enxergue que o seu corpo é um presente, é um templo do Espírito. Entenda também que a beleza é passageira, né? Lá em Provérbios ele fala muito sobre isso, mas a saúde mesmo, a entrega, isso que esse seu cuidado, podem glorificar a Deus. Amém? Todos os dias, cuide do seu corpo, não coloque ele como prioridade. Amém? E aí eu queria só colocar aqui, antes da gente, se alguém quiser comentar e finalizar a gente orar, que vocês escolhessem um hábito de cuidado com o corpo essa semana. Quem não tá participando do nosso desafio, principalmente, que seja... E aí você coloca aí, anota, coloca um despertador diário aí, beber mais água, dormir melhor, como quem que falou, gente? A Gabi? Gabi, né, que falou sobre rotina, dormir melhor, evitar exageros com a comida, evitar exageros de telas, evitar me exercitar, enfim, né? Então, e que nessa semana vocês estejam mais sensíveis, você pratique esse ato de adoração. Então, Senhor, esse cuidado que eu tô tendo aqui com o meu corpo é para ti. Isso aqui é para te glorificar. O meu corpo é para te glorificar. A forma que eu tô me alimentando é pro Senhor, é para te glorificar. Esteja conectada com isso. Tenha essa clareza quando você estiver fazendo todas essas coisas. Tá se exercitando, tá indo dormir mais cedo, tá bebendo mais água, tudo isso, que você esteja conectada e pensando, Deus, isso aqui é uma forma de cuidar daquilo que o Senhor tá me dando. Amém? Alguém quer compartilhar alguma coisa, alguma experiência? Fez sentido para vocês?